Overdose do Décio hoje. É para pagar a sua prestação no lote lá no nosso lar, por favor. Bom, na verdade, essa palestra é uma continuação, né, daquela primeira intervenção que a gente fez, e eu queria retomar esse conceito do que é ciência, né? Isso a gente já discutiu, a etimologia da palavra e o conceito no dicionário, né, que seria um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos, formulados metódica e racionalmente. Então, o cientista é sempre aquele desconfiado e aquele que morre de medo de errar. O bom cientista é aquele que estabelece o método da sua pesquisa para provar que a tese dele está errada. Se não consegue provar que está errada, pode ser certa. Se um trabalho provar que a tese está errada, já está provado. Mas se nenhum deles conseguir provar que está errada, então ela tem uma forte probabilidade de estar certa. E é assim que caminha a ciência, né? Mas a gente pode dizer que a ciência é a busca da verdade imediata. O que é a verdade imediata? É aquilo que está imediatamente à minha frente. É aquilo que é aquela dúvida que eu tenho imediatamente. Então, eu tenho que confessar para vocês, apesar de eu ter feito doutorado, pós-graduação, participar de algumas pesquisas, eu sou muito inquieto para ser pesquisador. Porque você vai fazer um trabalho científico, às vezes você vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos em cima de uma pesquisa para responder uma pergunta. E no final, às vezes, o resultado é não deu para responder. Eu quase convulsiono com essas coisas. Eu já tenho a vontade de já ir olhar o geral e tal. Então, eu digo que eu não sou um produtor de conhecimento, eu procuro ser um reprodutor de conhecimento. Então, eu vou lá, vejo quem respondeu, eu trago aquela resposta e procuro contextualizar, entender essa resposta e depois passar para os meus alunos na faculdade ou para fazer isso que a gente tem feito na AME, da gente buscar na literatura espírita, mais especificamente André Luiz e Emmanuel, e a gente conseguir achar as respostas ou a confirmação das afirmações de André Luiz e Emmanuel na literatura científica. E a gente tem tido muito sucesso em fazer isso. Então, por exemplo, o Cérebro Triuno é um livro de 600 páginas, ele saiu de 3 capítulos do livro do André Luiz. O Ciência e Espiritualidade, que é um livro que a AME Brasil relançou esse ano, eu tenho um capítulo lá que eu tive que reduzir, tinha 44 páginas, eu reduzi para 20 páginas, e esse capítulo foi o resultado de um parágrafo do livro Evolução em 2 Mundos. Um parágrafo. Então, o que existe é uma quantidade enorme de conhecimento ali. E a ciência, ela busca esta verdade que está ali diante do nosso nariz, que está fazendo parte da minha vida e da minha relação com o mundo neste momento. Então, é a razão buscando tomar ciência da verdade. E a verdade não é a verdade que nós interpretamos, é a verdade per se, a verdade verdadeira. Parece uma coisa de criança, é a verdade verdadeira. Mas existe a verdade que não é verdadeira? Existe. É a sua verdade. É a verdade que você aceita, que você precisa que seja, mas não é. Então, o conhecimento é o caminho que desvenda a verdade per se, a verdade verdadeira. E onde existe essa verdade, onde os véus foram levantados e a gente consegue ver a realidade, não existe espaço para os desejos, não existe espaço para as nossas criações, para as nossas ilusões. Então, é só você pensar um pouquinho, por que a gente briga tanto? Quando você e uma pessoa que está do seu lado assistem uma mesma cena e cada um de vocês tem uma visão diferente da mesma cena. É só ver futebol. Se você torce para um time e a outra pessoa que está do seu lado torce para o outro, vocês vão ter visões completamente diferentes do jogo. Tudo que um acha que é falta, o outro acha que não é. Foi pênalti, não foi. O juiz roubou. Bom, o juiz sempre rouba para os dois lados. Todo mundo nunca é feliz com o juiz. Essa é uma unanimidade. Mas, segundo Schopenhauer, a necessidade do juiz é por quê? Porque, para o juiz, o juiz não tem desejo de que nem o time A nem o B ganhem.
Então, ele tem mais chance de ver a verdade, né, a realidade. Enquanto que o torcedor do time A vai ver só o que lhe interessa para que o time A ganhe. E o torcedor do time B vai ver só o que lhe interessa para que o time B vença. Então, essa busca da verdade, que a emoção muitas vezes falseia, a razão ela nos traz com os pés no chão. E, teoricamente, o cientista ele estaria desprovido de desejo. Ele testa a hipótese, para ele tanto faz se é verdade ou mentira. O que também não é verdade. Não é? Porque se você elaborou uma teoria e você vai para campo, você quer que dê certo. Você quer que a sua hipótese seja comprovada. Então, mesmo assim, existe essa dificuldade. Porque, como eu falei antes, não existe ave que voa só com uma asa. Existe a necessidade de terem duas asas. Então, essa é a busca da verdade, não é? Que eu posso usar vários caminhos para buscar essa verdade. Mas que verdade é essa? Não é? De que verdade que a gente está falando? Então, verdade, se é verdade, ela é única, imutável e dentro das condições que se apresentam. Não é? O que isso quer dizer? Existem mais de uma verdade para uma mesma coisa? Não. Se é verdade, é uma só. Não é? Então, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade é verdade? É. E vai ser verdade aqui na Terra, mas na Lua não é verdade. Claro que é verdade. Ah, mas na Lua, se eu der um passo, eu saio flutuando. Sim, mas isso não nega a lei da gravidade. É que a massa da Lua é menor que a massa da Terra, as condições são diferentes e ela se apresenta diferente, mas continua valendo. Então, uma verdade é sempre uma verdade e vai ser verdade em qualquer lugar. Mas, muitas vezes, ela se apresenta de uma maneira diferente e nós achamos que ela é diferente. Mas ela não é. Então, quando a gente busca uma verdade, e se é verdade, é imutável. Porque é perfeita, porque é única. Não é? Então, se você ouviu já aquela frase que em ciência as verdades são transitórias, você pode esquecer que isso é uma bobagem. Não é? A verdade não é transitória, é o que nós achamos que é verdade que é transitório. Então, se você tem um conhecimento científico que é tomado como verdade, e mais para frente você descobre que não é, ele nunca foi. Né? Você só achava que era. Então, ou era mentira ou estava incompleto. E a busca da verdade é que vai completando essas ideias, para que nós, aos poucos, vamos tirando os véus da nossa ignorância, para nós acessarmos a realidade, para nós podermos acessar o que realmente é. Né? E o que é imutável e permanente é sempre divino. Então, se você quiser saber se alguma coisa foi criada por Deus ou foi obra de cocriação, não é? E como disse aqui o Peixinho, os cocriadores cósmicos, como Jesus, por exemplo, se você quiser saber, então aquilo nunca vai terminar. Então, por exemplo, a Terra foi criada por Deus? Não foi. Como assim? Mas Deus criou tudo? Bom, então se você vai usar esse argumento, então tudo foi criado por Deus. Esse auditório foi criado por Deus, esse microfone foi criado por Deus. Não, o auditório não foi um engenheiro, um arquiteto e um monte de pedreiro. Tá, mas quem criou o engenheiro? Quem criou o arquiteto? Então, Deus é causa primária e origem de todas as coisas. Então, se der essa resposta, você sempre acerta. Mas ele é causa primária, ele não é causa imediata. Então, por que eu digo que Deus não fez o planeta Terra? Porque o planeta Terra teve um começo e vai ter um fim. Não é? Então ele não criou a gente porque a gente tem fim. Ele criou a gente porque a gente não tem fim. Nós somos eternos. E essa essência divina é o que é a imagem e semelhança de Deus em nós. Não é porque ele tem nariz, orelha, não é? É porque a imagem e semelhança de Deus, na minha opinião, é essa capacidade que ele nos deu de aprender, de evoluir, de nos tornarmos seres perfeitos. E aí vem o outro e fala assim, mas se você um dia for perfeito, você vai ser Deus. Nunca eu vou ser Deus, porque eu tive começo, ele não teve. Ele sempre foi. Ele sempre vai ser. Né? Então, que Deus seria esse que nossa inteligência coubesse? Né? Então, não dá para a gente tentar entender Deus, mas dá para a gente senti-lo em nossos corações, porque nós somos a essência dele, nós somos manifestação dele.
né? Então, a verdade é essa busca, é a busca do que é. E no dia em que nós soubermos todas as verdades, né, que regem o universo ou os universos, então nós estaremos face a face com Deus. Porque nós saberemos todas as verdades, todas as leis divinas, todas as coisas perfeitas e, portanto, imutáveis. Porque o perfeito não evolui, o perfeito é perfeito e imutável. E o que existe de perfeito e imutável são as leis divinas, emanadas por Ele, né, pela causa primária e origem de todas as coisas. Então, a vida é uma criação divina. Agora, a vida precisa ser discutida, né? Vamos lá. O que é vida? Então, lá por volta de 1977, eu dava aula na Faculdade de Biologia em Santos, e a gente foi fazer uma discussão sobre vida. E eu fiquei assim, bastante surpreso quando eu descobri que os biólogos não definiam vida. E aí eu fui buscar isso, fui estudar isso, até eu coloquei isso no meu livro A Reencarnação como Lei Biológica. Um dos primeiros capítulos é o que é vida. Então, a definição de vida, biologicamente falando, é o seguinte, se der para projetar, é um conjunto de propriedades e qualidades, vejam bem, vida seria um conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantêm em contínua atividade, manifestada em junções orgânicas, tais como funções orgânicas, tais como metabolismo, crescimento, reação a estímulos, adaptação ao meio, reprodução e outros. É essa definição que a gente encontra dentro da biologia sobre o que é vida, né? A minha pergunta inicial é a seguinte: vida é um conjunto de propriedades e qualidades? Não é? Então, se ela é uma propriedade de quê? Se ela é uma qualidade, ela é uma qualidade de quê? Vocês concordam comigo? Se você é propriedade de alguém ou de alguma coisa, se é uma qualidade, qualidade de alguma coisa. Então, eu estou transferindo a vida, que é causa, para efeito. E eu estou definindo vida como o efeito da vida. Isso não é uma coisa correta, nem epistemologicamente falando, nem cientificamente falando, né? A vida não é uma lista de propriedades e características, né? Essa lista, ela pode ser útil para nós identificarmos o que é um ser vivo e não o que é vida, né? E mesmo assim, essa definição de ser vivo é uma coisa complicada, né? Por quê? Porque se eu for estabelecer uma propriedade, se eu for estabelecer qualidades e estabelecer uma lista do que eu vou considerar vida ou não, eu vou ter algumas situações em que eu vou me complicar. Por exemplo, vírus. Vírus é vida? Vocês acham que vírus é uma forma de vida? Normalmente a gente acha que é, porque se você ficar gripado, ele faz um estrago danado na sua vida, não é? Espirra, tosse, tudo, você vai no médico com febre, não sabe o que é, o que ele fala que é? Virose, não é? Então, é claro que é vida, mas biologicamente, a maior parte dos biólogos não considera vírus vida. Por quê? O vírus é uma capinha, e dentro dessa capinha tem um fragmento de DNA ou de RNA. E o vírus, ele é como se fosse um objeto, ele não tem metabolismo, ele não se reproduz, nada. Mas se ele chegar perto de uma célula, ele faz que nem o alien. Ele parasita a célula, ele joga o DNA dele dentro da célula, esse DNA do vírus vai invadir o núcleo da célula e fazer a célula produzir o metabolismo e a multiplicação do vírus. Ele torna a célula uma escrava dele. Então, nesse momento, ela é vida, não é? Vocês concordam comigo que é complicado? E mais, uma semente é vida? Se você olhar para a semente ali, ela parece uma pedrinha, algum pedaço de alguma coisa. Mas se você colocar ela na terra, se você regar, ela vai dar um ser. Ela vai dar vida, não é? Não sei se vai dar um ser, mas vai dar vida. E que mais? Um espermatozoide.
Você olha o espermatozoide no microscópio, ele está chacoalhando lá, querendo ir para algum lugar, às vezes traz flor para o óvulo, né, Beto? Então, você olha e você fala, é vida, mas aquela célula, ela não tem nem um conjunto completo de cromossomos, é só metade. Então, você vê vitalidade nela, porque ela está se mexendo, mas ela é uma forma de vida. Então, vocês percebem como é complicado isso aí? Não é? Como é complicado, a gente fica sem saber direito o que é vida e o que não é vida. O Ernest Mayr, que foi um dos maiores biólogos da nossa era, ele disse num dos seus livros, ele morreu com 100 anos, lançando o seu 6º livro, ele disse que a vida não podia ser definida, apenas o processo de vida. E deu uma lista que a gente tem que buscar para definir o que é um processo de vida ou um ser vivo. Organização, crescimento, reprodução e assim por diante. Então, toda a biologia, em última análise, ela admite que ela não é capaz de definir vida. Mas o que é uma definição? Vamos ver o nome. A palavra definir é dar um fim, não é? Ou estabelecer um fim. Delimitar. Não é isso? Então, o que é que você pode delimitar? Você pode delimitar alguma coisa que você sabe onde começa e onde termina. E se essa coisa não tiver fim, como é que você delimita? Então, esse poeta francês, ele diz, qualquer definição é um limite. E existe limite na vida? A gente consegue dizer a hora que ela começou, a gente não sabe direito aonde. Não estou falando da encarnação, estou falando da vida, né? O momento da individualização do princípio inteligente. Isso dá pano para a manga, né? Eu escrevi um capítulo no meu livro vermelhinho lá, da alma ao corpo físico, um capítulo só sobre isso, as minhas elucubrações a respeito. Mas eu mesmo não tenho certeza. Mas começou em algum momento. Só que eu sei que não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca. Então, está aí a dificuldade de você estabelecer um limite ou uma definição do que é vida, né? Mas a biologia tradicional, ela nos assevera que a vida, como tal, não pode ser definida. E que uma definição clara não é encontrada, né? Mas eles dizem também que uma definição não é importante para a biologia, porque não altera, né, os seus experimentos. Será? Por que vocês acham que existe discussão ainda a respeito do que é se é certo ou não o aborto, a respeito de se é certo ou não usar embriões congelados, a respeito de se é certo ou não usar embriões de qualquer maneira para fazer pesquisa, ou mais, se é certo ou não fazer eutanásia, o que é eutanásia, o que é distanásia, quando que eu estou exagerando, eu não estou deixando a pessoa morrer, e quando eu estou antecipando a vida da pessoa, antecipando a morte da pessoa de uma maneira artificial. Podem perceber que todas as questões bioéticas do nosso tempo estão relacionadas com a imprecisão na definição do que é vida. Porque quando a gente discute hoje aborto, a gente não está discutindo... Gente, coloca isso, pode anotar aí no caderninho, que eu falei isso daí. Eu posso desencarnar, se vocês lembrarem que eu falei isso, eu estou feliz. Não existe dúvida de que momento começa a vida encarnada. Não existe dúvida, nem na biologia, nem na embriologia, nem na genética, nem na obstetrícia. Não existe dúvida, a vida começa na fecundação. E o que é fecundação? O Beto deixou bem claro, fecundação é o momento em que o espermatozoide se junta com o óvulo. Concepção, fecundação, fertilização, esse é o momento. Então, o que a gente discute com relação, por exemplo, à formação do sistema nervoso? Isso quem discute são os utilitaristas. Eles não estão discutindo quando começa a vida, eles estão discutindo em que momento é lícito interrompê-la. É isso que eles estão discutindo. Alguém aqui acha que existe algum momento em que seja lícito interromper uma vida humana? Quem acha, levanta a mão. Bom. Se você acha e não levantou a mão é porque você é tímido ou não tem certeza, não é? Mas ninguém levantou a mão. Por quê? Porque a ética é a discussão do bem comum. E se eu sou ético, eu não vou ter nada que seja bom para mim, mas seja ruim para o outro. E nunca vai ser bom para o outro que eu interrompa a vida dele.
Se você admitir que, vamos abortar por causa da dignidade humana, a dignidade de quem? Não é a dignidade de quem você está matando, com certeza, porque morto não tem dignidade. Se não tem vida, não tem dignidade. Então, vocês percebem que quando a gente volta um pouquinho para as definições, para os conceitos básicos, a gente vai esclarecendo uma série de dificuldades que são colocadas na nossa cabeça quando você vai assistir televisão e vem um médico famoso e diz para você que a ciência não sabe quando começa a vida. Mentira! Mentira! E não sou eu que estou falando que é mentira porque eu não acredito nele. Todos os livros que existem e que são estudados na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, dizem a mesma coisa que eu estou dizendo. Então, a gente precisa parar de ser hipócrita. A gente precisa assumir nossas posições. Não é? A mesma coisa é dizer que a mulher tem direito sobre o corpo dela. Tem mesmo. Tem mesmo. Mas a criança não é o corpo dela. O feto não é o corpo dela. Tem outra biologia, outra genética, outra imunologia, outro espírito. É uma outra pessoa. A partir do momento que ocorreu a fecundação, ela não tem direito sobre aquela vida. E ela sabe disso no seu íntimo. Então, eu volto a dizer, o que essas mulheres precisam é apoio. Apoio. Não é? Eu vou falar uma coisa polêmica que eu não gosto de falar, mas eu já estou empolgado, eu vou falar. Existe um trabalho que mostra que as mulheres que fizeram aborto na Suécia, a Suécia tem aborto há mais de 35 anos, é legalizado, não existe nenhuma pressão religiosa lá, a maioria deles é ateu, eles têm um índice de desenvolvimento econômico gigante lá, é o melhor do mundo, não tem problema nenhum lá. 80% das mulheres que fizeram aborto lá desenvolvem doenças psíquicas graves em 8 anos. Que foi até onde foi o trabalho. 80%. Ou seja, quando uma mulher faz aborto, ela está prejudicando o psiquismo dela, é uma violência contra ela. Inclusive, existem grupos na Espanha, nos Estados Unidos e na Holanda que estão processando o governo, porque o governo não avisou a elas que o aborto ia provocar prejuízo psíquico para elas no futuro. Né? Isso é uma coisa que não aparece, viu, gente? Você tem que garimpar esses trabalhos científicos, assim, eles põem tudo embaixo do pano. Mas e se ela for estuprada? Se ela for estuprada, o estupro seguido de gestação é um crime que provocou 2 vítimas, a mãe e o feto. E aí o que é que você vai fazer? Você vai matar uma das vítimas e gerar uma segunda agressão sobre a mãe. Então, uma mãe que foi estuprada, que teve gestação e que abortou a gestação, ela tem 2 traumas. Isso amplifica em muito o prejuízo psíquico dela. O que é que você tem que fazer com essa mulher, na minha opinião? Acolhê-la. E se ela quiser doar a criança, fazer a adoção, faça. Mas deixa a gestação correr. Muitas vezes, o espírito que encarna é o espírito mais próximo dela, é o anjo dela. Não é? No meu livro, O Homem no Fundo do Espelho, eu conto uma história que teoricamente é fictícia, porque eu não tenho como provar, mas foi uma história que eu acompanhei num centro espírita. A menina foi estuprada, quando ela foi estuprada, ela foi expulsa de casa pelo pai e pela mãe, ela ficou sozinha, ela conseguiu um emprego, foi trabalhar como doméstica, a patroa dela acolheu ela, acolheu a criança, não é? E essa criança recebeu a educação, foi ajudada pela patroa. Essa criança foi fazer um curso superior e foi quem amparou ela a vida inteira dela. Foi quem amparou a velhice dela, foi quem deu amor para essa mulher. E foi a segunda vítima do aborto. Então, a gente precisa começar a pensar nas coisas sem medo de parecer ser piegas. Né? Eu já fui acusado de ser fanático religioso, porque eu sou contra o aborto, não é? Por um lado. E isso daí na academia. E quando eu vou para o centro espírita, o pessoal fala que eu sou materialista.
porque eu defendo algumas coisas como não adianta tratar depressão só com passe, tem que tomar remédio, não é? E o pessoal fala que eu estou sendo materialista. Enquanto os dois estão me acusando, eu acho que eu estou no lugar certo, porque se eu sempre acho que o caminho do meio é o bom, então se está todo mundo bravo, eu estou feliz, não é? Então, é importante definir vida? Claro, por causa de todas as questões bioéticas, né? Transplante, aborto, uso de embriões e assim por diante. O que é que está faltando, então? Porque vida não é uma coisa que precisa ser provada, ela precisa ser explicada, não é? O que é que está faltando? Está faltando mudar o paradigma. Por que não existe definição dentro da biologia de vida? Porque a vida, a biologia hoje é materialista, e a vida não é material. Então, eles não têm como colocar eu não diria nenhuma definição, mas um conceito, né, de vida. Então, é só você trocar o paradigma. Em vez de você usar o paradigma materialista, você usar o espiritualista. Vocês sabem o que é paradigma? Eu vou falar para vocês que eu usei essa palavra uns bons par de anos e não sabia o que era, né? Paradigma é um combinado. Combinado. Professora de pré-primário sabe o que é isso, né? Faz o combinado com as crianças. Combinado. Vamos combinar? Todo mundo que estuda, sei lá, gastroenterologia, a gente se reúne em congresso para quê? Para fazer os combinados. Como é que nós vamos estudar? O que nós vamos estudar? O que é mais importante a gente estudar? Isso é um combinado. Né? E isso constrói um paradigma. A hora que esse paradigma estiver já esgotado, quando ele não estiver servindo mais para responder as nossas perguntas, aí o que a gente faz? Muda, troca o paradigma. Né? Alguém ainda aqui escreve carta com aquelas máquinas de escrever, Olivetti? Não, né? Não escreve. Por quê? Porque é muito melhor você escrever com o computador e mandar imprimir. Não é assim? Eu sou de uma época ainda que eu entregava o texto para o professor. Eu agora vou me acusar, né? Mas tudo bem, já comecei, eu vou terminar. E aí ele fazia uma correção de um A que não estava craseado, eu tinha que datilografar a página inteira de novo. Não é? Para quem estava fazendo tese, é um inferno. Agora não, você muda na hora lá. Em 2 minutos no Word, você vai lá e acabou, não é? Então, o que aconteceu? Você tem uma ferramenta mais eficaz, melhor, você usa a ferramenta. E isso se diz respeito ao paradigma. Então, no momento em que a gente não consegue mais responder perguntas básicas, como o que é vida, é sinal de que o paradigma que nós estamos usando, ele está superado, está esgotado. Então, eu preciso trocar o paradigma. O paradigma espiritualista nega a matéria? Claro que não. Claro que não. O paradigma espiritualista ele dá um passo adiante. Então, a visão do espiritualista é que a vida é um fator extrafísico não mensurável, né? Pelo menos com o que a gente tem hoje em dia. Eu não consigo medir, evidenciar de forma clara, por enquanto, né, esse espírito. É derivado do princípio inteligente universal. E esse é um conceito que tem no Livro dos Espíritos, não é? Mas é um conceito também de muitos físicos e cientistas. A manifestação fundamental é a inteligência. Então, eu costumo usar como sinônimo princípio inteligente e inteligência. Né? E é o chamado fator entrópico negativo. Entropia é uma palavra que significa desordem. Desordem. A matéria é entrópica, ou seja, a matéria tende à desordem. E a inteligência é anentrópica, ou entrópica negativa, ela tende à ordem. Tanto que a doutora Lynn Margulis, no livro dela O que é Vida, que é um livro dessa grossura e no final não conclui o que é vida, uma das coisas que ela chegou mais perto da definição foi isso. Vida são ilhas de ordem num oceano de caos. É só você pensar, o que acontece com um animal ou com qualquer ser vivo que morre? Degenera, não é assim? Vira adubo, não é? Por quê? Porque o fator anentrópico foi embora, que era a inteligência, era a alma, o espírito. Você pode dar o nome que você quiser, não é? Então, essa inteligência é que está sendo aventada como uma realidade no paradigma espiritualista. Não é? E a vida é uma essência
e não uma qualidade ou uma propriedade. Essa é a visão espiritualista, né? E essa questão da transcendência, né? A vida transcende a estrutura física. Muita gente tem chamado isso de metasistema. Então, às vezes eu vou dar aula em pós-graduação, em universidade, e aí eu tenho uma aula que eu dou já faz uns 5 anos, numa pós-graduação lá na Universidade Federal Paulista, na Escola Paulista de Medicina. A aula é sobre reencarnação. Só que eu não falo assim que a aula é reencarnação. O título da aula é palingenesia. Aí eu dou uma aula de palingenesia, falando sobre os ciclos dos metassistemas. E aí todo mundo fica, não é? Por quê? Eu não posso falar de espírito, de reencarnação, que eles vão falar que isso é coisa de espírita. Não é? Aí eu falo, em vez de reencarnação, eu falo palingenesia, eles ficam tudo felizes. Né? E em vez de falar a alma ou o princípio inteligente, eu falo metassistema. Olha que bonitinho. Não é? Então, em vez de falar perispírito, eu falo campo biomórfico. Não é? E assim vai indo. Então, eu estou falando de espiritismo para eles sem dizer que eu estou falando. Né? Às vezes eu cito o André Luiz sem falar que é do André Luiz. Né? E eles ficam pensando, esse cara é inteligente, né? Sou esperto. Né? Eles é que não sabem de nada. Então, essa definição de vida que nós fizemos na AME, a partir do paradigma espiritualista. E olha como deu certo. A vida é um fator inteligente, não material, entrópico negativo, perene e capaz de associar-se a elementos materiais como uma das maneiras de evoluir em suas capacidades e complexidades. Não ficou legal? Ficou legal. Não é? Aí eu fiz o seguinte, eu coloquei à prova, porque um dos trabalhos que eu li, desses 2 autores, ele fala o seguinte, que eles estão tentando definir vida, né, nesse trabalho, e eles falam que se você quiser testar uma definição, ela tem que ter os seguintes atributos. Generalidade, ou seja, tem que definir qualquer forma de vida, eu acho que a nossa definição cabe. Depois, ele fala que tem que ter elegância na organização conceitual, ou seja, agregar o conhecimento de forma lógica e racional. Vocês concordaram comigo que estava bonitinho? Então, essa daí nós cumprimos também. Depois, especificidade, ou seja, separa vivos de não vivos. Né? Porque tem essa coisa. Né? Você está andando na rua e tem um gato deitado, como é que você sabe se ele está vivo ou não? Olha se ele está com perispírito ainda, tenta dar um passe. Né? Geralmente, quando a gente quer saber se um bicho está vivo ou morto, você dá uma cutucada para ver se ele se mexe. Não é assim? Então, você está querendo ver se ele está vivo ou não vivo. Então, na verdade, a especificidade ela é muito difícil. É aquele limite que eu falei para vocês entre o vírus, por exemplo, e assim por diante. Mas, o que está acontecendo é que essa definição, na minha opinião, separa os vivos dos não vivos, né? Porque eu consigo dar uma conceituação bem clara para a vida. Coerência, ou seja, tem que respeitar o que a gente já sabe, e eu acho que existe também, e não pode ser vitalista. Opa! Por que não pode ser vitalista? Porque eles não gostam. Porque eles são materialistas e o vitalismo é uma coisa que eles não acham legal. Então, de todos os itens, o único item que a gente não preenche é o do vitalismo. Aí eu fui ver por que tem que ser não pode ser vitalista. E ele escreve no texto, não pode ser vitalista porque a ciência estabelecida não aceita o vitalismo. Não pode entrar no clubinho dele porque o clubinho é dele. Não é? Então, não tem uma razão científica para não aceitar. Então, o que é o vitalismo? É uma doutrina que afirma a necessidade de um princípio irredutível ao domínio físico-químico para explicar os fenômenos vitais. Ou seja, se você usa acupuntura, se você usa homeopatia, são especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E são vitalistas. Então, como é que a ciência não aceita o vitalismo se a gente aceita os métodos vitalistas? Não é? Quando a gente vai falar que está vivo ou não, o espermatozoide está mexendo, você fala, está vivo. Não é? Por quê? Porque ele tem vitalidade. Então, a gente aceita o vitalismo, mas na hora da definição não aceita. Então, a única coisa que a gente ficou reprovado
foi justamente aquela que não tem fundamento. Então, eu acho que a gente acabou fechando, né, essa definição, por conta não da nossa genialidade, mas por conta da mudança de paradigma. Então, eu vou terminar citando a doutora Marlene, fazendo uma homenagem. Ontem, fez 3 anos que ela voltou para a parte espiritual, dia 5 de janeiro de 2015. Né? E essa trabalhadora do Cristo, ela mudou a minha vida e mudou a vida de um monte de gente. Hoje nós somos 64 AMEs no Brasil, a gente já tem 7 AMEs internacionais. A AME, que nunca teve pretensão de ser uma divulgadora do Espiritismo, hoje é parceira das federativas, principalmente para discutir as questões sobre a ciência e a saúde, e o mérito é dela, né? Dr. Bezerra avisou a doutora Marlene que muito antes de se fundar a primeira AME no Brasil, e foi fundada em 1968 na cidade de São Paulo, Dr. Bezerra disse que Jesus dizia que a AME já existia no coração dele. E ele chamou o Dr. Bezerra para materializar a AME no planeta. E o Dr. Bezerra se aproximou do orbe, foi chamado por Maria para ascender planos mais altos da espiritualidade e pediu para Maria para ficar mais tempo, para ele poder terminar o trabalho que ele tinha começado. E ele se apresentou para a doutora Marlene 5 dias depois dela ter enterrado o esposo, para convocá-la para essa tarefa que ela cumpriu de uma maneira fantástica, né? Que trouxe para a gente um cabedal de conhecimentos, uma estrutura que hoje faz com que o Espiritismo possa estar lado a lado com as pesquisas mais modernas e mais avançadas do mundo. Nós temos hoje companheiros da AME publicando nas revistas mais importantes do planeta, falando sobre espiritualidade. E tudo isso graças a ela. E ela era uma defensora mesmo da vida. E ela fala com muita propriedade e com muita firmeza, que era uma das qualidades dela. Vamos concluir, baseados na ciência, que a vida do embrião não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica ou ao Estado. Pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida é um bem outorgado e indisponível. E aí eu deixo essa frase para a gente meditar, do filósofo Edgar Morin: consciência sem ciência e ciência sem consciência são radicalmente mutiladas e mutilantes. Muito obrigado.